Família palmeirense. Palmeiras entrando em campo logo mais aí contra o Sport Cristal, né? Última partida de Estevão, a mídia discutindo como é que o Palmeiras vem para esse jogo. O torcedor palmeirense está na expectativa do Palmeiras voltar a jogar aquele bom futebol que a gente está acostumado a ver jogar, né? Recuperar a autoestima, recuperar a confiança, uma boa apresentação, 100%, né, na Libertadores, isso aí é muito importante. Para enfrentar o Cruzeiro final de semana, que é um jogo decisivo também. Jogo que vale a liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não pode perder. E também em busca do Mundial de Clubes, né? São etapas, pessoal. Começa hoje. Acho que é um jogo de fundamental importância para recuperar a confiança dos jogadores, do treinador e principalmente da torcida, né? Que parte da torcida tá com o pé atrás. Mas, pessoal, faz parte perder, nem sempre vai ganhar. Não perdeu nem a competição, foi apenas um jogo. Perdeu quando poderia perder, né? Vamos ver o que a mídia traz aí. Créditos ao vídeo, né? Band Esporte, Placar TV, link na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Sim, momento histórico aí, nós vamos ter casa cheia, certamente. Deu certo a precificação nova dos ingressos. Mais gente, mais dinheiro do que estava acontecendo, né? Mais gente, mais dinheiro para o clube, né? Ingresso mais barato. Quando eu digo mais dinheiro para o clube, né? Rendas maiores do que você colocar 40 mil pessoas pagando R$40, do que colocar 25 mil pessoas pagando 300, 400 reais. Dá mais dinheiro colocar 40 mil pessoas, né? Certo? Então, posto isso, nós vamos ter casa cheia, sim. Tem um aspecto emocional da despedida do Estevão. Tem uma coisa que a Conmebol, até onde a Conmebol vai deixar o Palmeiras fazer qualquer tipo de homenagem ao Estevão, porque eles são muito chatos, e porque é um jogo oficial, e porque o Sporting Cristal vale. Sim. O Sporting Cristal está vivo no grupo e vai jogar o jogo você vai ver o Sporting Cristal em campo hoje. Você vai ver o que eles vão jogar, o que eles vão correr, o que eles vão se dedicar para o jogo. Né? Pode valer a Libertadores, pode valer a Sul-Americana para o Sporting Cristal, o rebolo. O jogo exato, é um jogo à vera, né? Eu tenho há duas preocupações, né? Gustavo Gomes e o Murilo estão suspensos para o jogo de domingo. O Bruno Fux vem jogando. O Mikael não. Então imagino que ele vai jogar o Mikael ao lado do Murilo na zaga hoje à noite. E imagino também que vários jogadores vão atuar também. Marcos Rocha, Vanderlan, até o Lomba no gol. O Aníbal de volta. Passei o dia tentando entender por que ele não foi para o jogo contra o Flamengo, que é um jogo importante, teve problemas particulares. No caso do Vitor Roque ficou claro, né? A avó faleceu e tal. No caso dele, ninguém se sabe. A comunicação também nesse aspecto. Entendeu? No caso dele, problemas particulares e tal, e ok. Vai jogar, né? Imagino que o Evangelista continue no time, Maurício. Aí eu tenho algumas dúvidas, né? Põe na tela aí a possível escalação. Que vai ser o Paulinho, né? Vai jogar o tempo todo, vai entrar, não vai. E também o Veiga, né? O Veiga vai jogar, vai voltar, vai começar a pegar ritmo de novo. Eu imagino que deva ser esse time aí. E o Estevão, cara, como que ele vai... O Palmeiras vai optar em colocá-lo no segundo tempo? Sabe aquela entrada num minuto que para o jogo e o jogador entra em campo para receber as homenagens? Ou ele vai entrar desde o início? Ou ele entra no segundo tempo para encerrar? O que você acha que ele Eu acho que ele deveria entrar os 20 minutos do segundo tempo. Jogar os últimos 25 minutos ou jogar o meio tempo. Entrar no intervalo e jogar meio tempo para poder também se despedir do povo, né, das pessoas que gostam muito dele. E ele é um jogador, cara, que para mim o maior legado dele é sacramentar um trabalho de base extremamente vitorioso, né, e muito rentável, que o Palmeiras marca com a passagem do Estevão pelo clube, né? O resto aí tudo bobagem, não faz gol em clássico, tudo isso é bobagem. A presença dele em campo é muito importante, sempre foi importante, mesmo quando ele não jogou bem, e acontece, lembrando que ele acabou de completar 18
anos. 18. Vamos... Não é 28, nem 17, nem 88. 18. Vamos ouvi-lo? Ou fala aí, Estevão. Acho que quando você está num lugar que você queria tanto estar e está se pedindo dessa maneira, acho que não teria como ser melhor diante da minha torcida, diante da torcida que me apoiou desde o começo, a torcida que eu amo. Então vai ser muito emocionante para mim e vou dar mais um passo na minha vida. Sei que vou estar realizando um sonho, mas essa última semana aqui no CT também estou tentando aproveitar ao máximo que eu posso, porque o Palmeiras virou minha casa. Mais uma partida de Libertadores, todos os jogos de Libertadores pra gente são importantes, mesmo sabendo que a gente já está classificado como geral indo no grupo, mas a gente não abaixa a cabeça, a gente mantém os pés no chão para tentar conseguir mais uma vitória e chamo todos os torcedores para estar indo lá. Espero que seja uma despedida emocionante com uma vitória, que é o mais importante, e o último capítulo de Estevão no Allianz, então espero vocês lá. Tamo junto. Tá, esse último mês agora tá batendo mais forte no peito. Saber que todo dia de manhã não vou estar mais junto com os caras ali no café da manhã, com aquela resenha, não vou estar mais depois do treino ali na piscina junto com eles. Então acho que vai bater a saudade, tá caindo a ficha cada vez mais aos... Eu sei que agora vem um desafio grande, mas aqui no Palmeiras ainda não acabou, tem uma missão para cumprir ainda, então acho que vai bater muita saudade, mas o Palmeiras com certeza virou minha casa. Muito bem, muito maduro, né? Para um menino de 17 anos, fala de maneira muito correta e tal, vai sentir saudades. Boa sorte pro Estevão, o último jogo dele no Allianz Parque. Hein? Tá emocionado. Mas tá emocionado. Oi? Mas tá emocionado. Não. Emocionado. Não tô emocionado, só registrar que ele fica um pouco mais Sim. antes de ir embora. Sim. Tá mundial curtindo, ainda. Né? Claro, no treino, lá no CT. Claro. Entendeu? Ele fica um pouco mais e no tal. dia a dia. Tá certo. É que nem a gente no G4, quando acaba, a gente fica um pouco mais aqui. Isso. A massa já tá na cruza. Vamos para o... Ó, esse daí é santista lá. Vai cair pela segunda vez, mas é maior sobre o Santos. O Santos não cai, sabe por quê? Porque é gigantesco, o Santos não cai tão final. Eu achava isso. Vamos lá. Passando atrasado, vamos falar do Palmeiras, que hoje enfrenta o Sport Cristal. Vou aqui ceder o tablet, porque a gente vai fazer uma mesa tática com o Leandro Quesada. Valeu, Fagá. Isa, hoje o Palmeiras está prévia de escalação, é o Everton no gol, Marcos Rocha, Murilo, Mikael, Aníbal e Vanderlan pela esquerda, Evangelista, Alain, Maurício, Luigi e Flaco Lopes, time bem mexido, evidentemente, né? Qual que é a expectativa e qual que é o sentimento de ver pela última vez, né, agora nessa primeira passagem, quem sabe ele volte no futuro, o Estevão, desse moleque prodígio jogando no Allianz Parque, Isa? Essa é a grande atração da noite, né? Porque o Palmeiras já tá classificado, já tá com a melhor campanha da fase de grupos. Eu acho que tem um fator importante nesse jogo, que é fazer o dever de casa, ainda mais depois do que aconteceu no Campeonato Brasileiro, de ter perdido o jogo em casa para o Flamengo. Acho que animicamente até o jogo contra o Cruzeiro é muito mais importante, porque o Palmeiras corre o risco de perder a liderança antes de ir para o Mundial, a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas hoje é fazer o dever de casa, manter o rendimento, testar algumas peças. A gente está vendo aí uma prévia de escalação do Palmeiras, mas é muito difícil. Aliás, o Palmeiras, para mim, hoje é o time brasileiro mais difícil de acertar a escalação, porque o Abel Ferreira, se você pegar os últimos jogos do Palmeiras, o Palmeiras dificilmente repete a escalação completa, sempre tem alguma peça diferente em relação ao jogo anterior, muito também porque o Palmeiras montou um elenco justamente para isso. Hoje a gente faz aí uma previsão, mas é muito difícil imaginar o que o Abel Ferreira vai de fato colocar em campo. O Estevão deve entrar, eu acho que talvez não começando o jogo, provavelmente, não sei, no meio, né, durante a partida, mas eu acho que ele deve entrar até para fazer essa despedida. Olha, eu acho que assim, tem alguns palmeirenses que cornetam o Estevão, né, porque dizem que ele não aparece em jogos grandes. Contra o Flamengo realmente ele ficou devendo, eu acho que ele ficou devendo em alguns jogos grandes sim, só que ele é um moleque diferente, é um moleque novo ainda, que tem muito a evoluir, ele é muito habilidoso e ele é uma cria da academia, então o palmeirense tem que ir lá prestigiar o menino,
que torço, acho que todo brasileiro torce para que tenha uma carreira brilhante na Europa, que possa ajudar a gente na seleção brasileira. É um moleque que foi criado na base do clube, que se desenvolveu na base do clube. Então, hoje acho que o estádio vai estar cheio, ingressos promocionais. Sempre bato nessa tecla aqui, viu, Luca? Porque a diretoria do Palmeiras sempre, nos últimos tempos, tem praticado ingressos assim, de valores até um pouco abusivos. A justificativa é porque tem o sócio torcedor, sim, mas às vezes uma pessoa que ganha um salário mínimo não pode pagar um sócio torcedor. Então hoje ingressos promocionais, e quem puder vá prestigiar o Estevão para se despedir desse moleque como ele merece. Muito bem falado sobre os ingressos, de fato ficou muito elitista o Allianz Parque, mas assim, o Estevão ficou devendo sim em jogo grande. Ele é um fenômeno, ele é um cara muito diferente, ele é, mas em jogos grandes ele de fato foi discreto, e é uma pena. Mas é porque ele teve como comparação o Endrick, né, Gui? O Endrick é o contrário. O Endrick é o cara que falou, dá em mim contra o Botafogo, e resolveu a partida. O Estevão não passou perto de fazer isso pelo Palmeiras. Né? São jogadores diferentes, a gente não pode colocar a mesma régua para comparar. Eu acho o Estevão talentosíssimo. Muito. Talentosíssimo. No começo, quando surgiu ele, eu achava que ele realmente poderia ser um jogador top, assim. Eu até acho que ele pode ser um jogador top, mas ele vai demorar. Eu acho que ele não tá pronto ainda para alguns cenários de pressão. E é normal, o cara tem 18 anos. Ele não precisa estar pronto para isso hoje. Pessoal, também eu concordo aí, né? Concordo, porque é um cara, é um fenômeno, é jovem. Vai muito a aprender ainda, né? Principalmente jogando no futebol europeu. Mas sem sombra de dúvida, pessoal, eu acho que se tem hoje um cara que a gente pode depositar toda a expectativa para ganhar uma Copa do Mundo, é Estevão. Eu sei que a mídia não diz isso, mas é uma verdade, né? O cara é fantástico, apesar de em classe não foi decisivo, mas ele vai aprender muito ainda. Isso aí é um fato, né? A gente lembra quando o Vinícius saiu do Brasil. O Vinícius era chacota. O Vinícius era reserva do Neguebinha falava. O Vinícius jogou no Real Madrid B, cara. E se o Estevão conseguir chegar no Chelsea e jogar, já é um grande feito. O Chelsea que vai pra Champions League. Então, porra, bom demais. Eu acho que ele ficou devendo, isso é óbvio, mas eu acho ele talentosíssimo. Eu vi o programa de ontem, eu acho ele o mais talentoso, não o melhor que a gente revelou desde o Neymar. Também acho. E ele tem potencial de ser o melhor que a gente teve desde o Neymar. Hoje não, hoje é o Vinícius, mas eu acho que o Estevão tem um teto maior do que o Vini. O Estevão é um jogador já é um jogador fora de série, os números mostram, e pode ser ainda mais. Quesada, você que tá com o campinho aí do Palmeiras. Tamo chique, hein, meu? Campinho chique, né? Chique. Eu tava olhando aqui, né, diante dessas informações. Fora mesmo, Isa, só o Felipe Anderson, né? Porque o Vitor Roque não tá fora, certo? E o Estevão deve ficar no banco. Eu disse aqui muitas vezes o seguinte, seria legal escalar na maior parte desses jogos antes do Mundial, essa fase pré-mundial, o trio Estevão, Vitor Roque e Paulinho, para dar rodagem para esses caras. Paulinho, Luca, demorou muito tempo, né? Porque veio num processo de contusão e tal, não deu para dar toda essa rodagem. Mas sabe o que eu faria hoje? Hoje escalaria no ataque Alan, Thales e Luigi. Eu colocaria só a molecada. E deixa a tropa de choque para o segundo tempo, independentemente do resultado, para dar rodagem para esses caras, porque jogador de futebol tem que ser tratado como avião, tem que estar no céu, não adianta ficar parado, né? Mesmo que faça uma viagem curta. Então eu colocaria esse trio no segundo tempo da partida. E aí é o seguinte, como é curioso isso, né? O Thales aqui, ele é um centroavante, mas ele pode também jogar como um segundo atacante, tá? É que o Palmeiras está jogando num 4-3-3. Então, se você tiver um 4-4-2, o Thales poderia até eventualmente ser esse cara atrás do centroavante. O Luigi tá ali na ponta, mas ele também é o centroavante. Ele tem duas posições. E o Alan, que tá como ponta aqui, é um jogador que eu já vi muitas vezes atuando nesse setor aqui, no meio. Ele é um todo campista, né? Ele joga até como no meio, exatamente. Então, mas o que eu tô querendo dizer com isso? Você pode fazer aquele movimento dos jogadores em campo, que foi uma marca do melhor Palmeiras com o Abel. Que o Rony estava na direita e o Dudu na esquerda, mas eles se alternavam, até para complicar a marcação adversária. Então é muito legal que já na base esses caras têm uma consciência de que jogador que fica só numa posição morre de fome.
E aí teve o processo que a gente estava defendendo, o Showman, eu e você, durante muito tempo, que o Estevão, lá na base, jogava justamente nessa posição aqui, ó, que eu tô fazendo aqui, ó, tá vendo? Uhum. Porque tava muito manjado, cara. Luca, ele pegava a bola, e ele é canhoto, né? Ele pega a bola na direita, fecha pro meio e chuta. Pega a bola na direita, fecha pro meio e chuta. Por que ele não faz o corredor central? Ele começou a fazer esse corredor central tendo um desempenho diferente. Mas começou a fazer uma outra coisa dentro de campo. Eu só perguntar uma coisinha. Hoje é o jogo de despedida do Estevão. Isso. Sim. Por que ele não tá no time aí? No Allianz. Então, essa é a ideia de jogar no segundo tempo. Hã? É a despedida dele no Allianz Parque. Sim. No Allianz. No Allianz. Por que é o último... Porque acho que vai começar no banco de reserva e entrar a cavalaria depois. Entendi. Outra coisa, ó. Acho que até faz sentido, né? Você coloca aí. Outra coisa. Aníbal e Evangelista, tá? O Aníbal, na realidade, ele é mais centralizado. Quando não tiver a bola, o Evangelista volta para fazer a marcação. Ou seja, quando o Palmeiras está sendo atacado, nós temos essa linha de 4 aí, certo? Marcos Rocha, né? Marcos Rocha, Murilo, Micael e Vanderlan. Com a ajuda desses dois já destacados, Evangelista e Aníbal, tá? Agora, quando o Palmeiras estiver atacando, o Evangelista e o Maurício são meias de criação. E aí você pode ver o Evangelista na direita e o Maurício também caindo pela esquerda, tá? É um pouquinho da tática aí. E o Vanderlan ele sobe muito, né, Queçado? O Vanderlan é um lateral que ele ataca, o Marcos Rocha já fica mais. Alguém tem que fazer essa cobertura aí, né? Fala aí, Zá. Só pra lembrar, né, alguns podem se perguntar, e o Richard Rios, que não jogou contra o Flamengo, ele estava suspenso no Campeonato Brasileiro, mas ele pode jogar normalmente nesse jogo da Libertadores. E é importante a gente dizer também que o Palmeiras deve ser atacado hoje, porque o Sporting Cristal precisa vencer, né? O Sporting Cristal ainda luta por essa segunda vaga no grupo e há de se pensar também que o Cerro Porteño, que é o time que está brigando por essa vaga com o Sporting Cristal, enfrenta o Bolívar na altitude. Então eu acho que o Sporting Cristal, talvez num primeiro momento, espere um pouco o Palmeiras tente jogar no contra-ataque, mas vai precisar se lançar se quer conquistar essa vaga. O Sporting Cristal, que inclusive é treinado por Paulo Autuori, né? Gênio da raça. Bom ter falado isso rapidinho para fechar, Luca, não vou me estender. Do dito time titular, hoje, só 2 são titulares aí. Sim. O Murilo e o Everton. Tô dando uma forçada em cima do Murilo, porque a gente sabe que o Gomes é titular, mas o Murilo, né, ainda não é o titular, não conseguiu reaver essa posição. Agora, de resto, o Giai não tá aí, o Piquerez não tá aí, o Rios não tá aí, o Emiliano Martinez não está, o Vitor Roque não tá, o Estevão não tá, o Paulinho pode ser que entre, né? Então, é um time bem reservaço hoje, não é? Em relação aos outros que a gente viu na temporada com o Abel. Perfeito. Ó, programaço. Pois é, família palmeirense. Palmeiras bastante mexido, né, para esse jogo de logo mais contra o Sport Cristal. A despedida de Estevão. Allianz Parque lotado, né? Vai estar lotado para essa despedida. Ninguém vai querer perder, né? E é como o Estevão aí mesmo falou, pessoal. Ele sabe, né, que o Palmeiras foi importante na sua carreira, né? Como jogador. É um jogador que, para mim, ainda tem muito a aprender, né? Vai aprender muito ainda, sem sombra de dúvida. Mas é como eu disse. Se você pensa um dia de ver novamente uma seleção brasileira ganhando uma Copa do Mundo, muito se passa pelos pés de Estevão, né? Eu não creio que Neymar tenha... Ok, a próxima Copa talvez, né? Mas talvez quem possa dar essa Copa do Mundo para o povo brasileiro seja Estevão, né? Seja Estevão, né? No jogo de logo mais aí, eu acho que o Palmeiras precisa fazer uma boa atuação. Sei que muitos vão dizer, mas o Palmeiras está muito mexido, muito desfalcado, né? Mas faz parte, pessoal. Isso aí é normal, até porque o elenco do Palmeiras é muito qualificado, né? É um elenco muito qualificado e vira e mexe a gente realmente vai precisar usar esse elenco. Como vinha usando, né? Eu acho que isso aí não é desculpa, né? Isso aí não é desculpa. Precisa responder a sua torcida. Como é que responde a torcida? Ganhando o jogo, jogando um bom futebol, convencendo, né? Uma partida convincente. Eu acho que isso aí é importantíssimo. O torcedor está animado, né? Até porque a despedida de Estevão em Allianz Parque, né?
Então, sem sombra de dúvida, eu acho que o Palmeiras vai fazer uma grande atuação. Como eu disse, o time bastante mexido, mas mesmo assim, quando você olha para as peças, você vê que é um time qualificado, né? E o que esperar, né? Esperar é uma boa atuação. Que, inclusive, no último jogo eu fiz críticas aqui para Abel Ferreira, né? Eu acho que ele errou na escalação contra o Flamengo. É apenas uma crítica, não estou dizendo aqui que tem que sair, não. Errou, faz parte. Todo treinador erra. Eu acho que ele deve botar na cabeça que não é porque vai pegar um time mais qualificado que ele vai botar uma droba de laterais. Não existe isso, pessoal. Não existe isso, né? Principalmente no Palmeiras, que tem um elenco bastante qualificado, né? Ok, se ele não tivesse um elenco qualificado de 6 meses atrás aí, ele fazia muito isso, né? Aí tá certo, mas o elenco qualificado que o Palmeiras tem, né? Os jogadores qualificados, ele não pode fazer isso, né? Ele tem no banco Veiga, ele tem no banco Paulinho, então são jogadores que podem entrar e fazer a diferença, né? Inclusive sobre o Paulinho aí, né? A expectativa é que ele entre em algum momento desse jogo, se não titular, pode até entrar titular, né? É um jogador que já vai chegar aí no meio do ano. E o torcedor palmeirense estava esperando já Paulinho tá voando, né? Por que é que o torcedor nem reclama nem sente falta? Porque o elenco é qualificado, pessoal. Talvez se fosse um elenco aí que não fosse qualificado, o torcedor estava criticando e pedindo, né? Agilidade nesse processo de Paulinho, né? Porque... e talvez o Palmeiras está até como é que possa dizer? Tendo um pouco mais de calma, porque sabe que tem um elenco qualificado, né? Quando você sabe que tem um elenco qualificado, talvez realmente você tire um pouco o pé do acelerador, né? Mas se não tivesse, eu acho que já teria cobrança aí pra cima de Paulinho, né? Joga pouco, não tá em forma, né? Infelizmente, eu já vou aqui ser bem realista e deixar bem claro. Eu acho que não vai ser um jogador decisivo no Mundial de Clube, até porque não tá em forma, não tá em ritmo de jogo. Você vê que ele... É culpa de Abel? Eu acho que não, né? Abel vai colocar em campo porque ele acha que é melhor, né? Se o jogador tá bem, se o jogador tá se sentindo bem, tá rendendo e produzindo nos treinamentos, eu creio que Abel não vai barrar. Agora sim, se o jogador não tá bem fisicamente, o jogador tá pesado, o jogador fora de ritmo, não tá produzindo nos treinos, mais do que justo Abel dá a oportunidade a um cara que esteja se destacando. Isso aí é um fato, né, pessoal? Também não adianta aqui querer passar o pano, né? Mas vamos torcer aí. Uma boa apresentação, despedida de Esteva, a torcida fazendo a festa. E também que vença o jogo para terminar aí 100%, né? Deixa o seu placar aí nos comentários. Mas antes, pessoal, se inscreva aí no canal Porco News. E até a próxima, pessoal.